Então tá, vamos começar então. Eu vou apresentar vocês a Bianca Vilhena. Ela é recém-doutora, acabou tem acho que um ano e meio que ela defendeu a tese de doutorado dela, que é intitulada Acerca dos Sonhos na Filosofia Platônica. E uma tese, aliás, muito bonita. Eu tive o grande prazer de estar na banca na defesa dela. E ela vai hoje apresentar aqui para vocês uma palestra de um aspecto, né, um dos muitos aspectos desse estudo dela, que vai ser, o título é Sonhos Tirânicos, né, na fala de Cármides, no diálogo de mesmo nome. Acho que eu não falei o título, que eu estou falando de cabeça, acho que eu não falei o título exatamente, mas vocês têm aí anotado. O microfone de vocês vai, como na outra palestra, ficar fechado, e no final da palestra vocês vão levantando a mãozinha para... Vocês sabem onde é que é, né? É só aqui em participante. Acho que é em participante, né, Rodrigo? Isso, em participantes, aí vai ter a opção lá de levantar a mão, que é uma mãozinha azul. Mas eu não tenho. Por que eu não Porque tenho? você é co-anfitriã, aí você não tem. Só Então tá. o pessoal que está assistindo. Então tá, tem uma mãozinha azul então aí nos participantes, se você clicar aí no seu nome de participante, e aí você, no final, né, se você quiser fazer perguntas, mas também pode ser pelo chat, né? Vocês podem dizer, e o Rodrigo vai controlando e abrindo o microfone na ordem que as pessoas forem fazendo as perguntas. Eu passo então a palavra para a Bianca. E também agradeço muito, Bianca, que você tenha aceitado aqui fazer essa apresentação para nós. Pode começar. Também fiquei feliz, né, com o convite. Tenho muito prazer em falar sobre, né, o tema que eu escolhi, sobre a obra platônica também, né, que eu tenho uma grande paixão. Bom, então eu vou começar. Sonhos tirânicos, né? E uma poção mágica para as opressões na cabeça de Cármides, né, no diálogo homônimo de Platão. Eu vou começar então fazendo uma descrição assim sintética, né, do contexto dramático do diálogo, que não é um diálogo assim muito conhecido, então muitos de vocês talvez não conheçam. E o meu propósito com vocês hoje vai ser testar uma hipótese, assim, né, um pouco a maneira dos cientistas, por um lado, mas por outro vai ter que se manter como hipótese, porque vai ter que... porque realmente assim, não tem como perguntar para Platão, né, se a minha hipótese é verdadeira. E também eu acho que se a gente perguntasse para ele ia devolver a pergunta. Bom, então o Carmes é um diálogo considerado de juventude, está no rol dos diálogos iniciais, que são também aporéticos. Né? Nesses diálogos iniciais há sempre uma virtude a ser definida pelos debatedores. E no caso do Carmes, a virtude é a temperança, Eufrosine. Né? A abertura do diálogo, né, eu sugiro a vocês sempre que deem bastante atenção aos prólogos, né, das obras de Platão, são sempre muito ricas. Lá na abertura, então, a gente fica sabendo que o diálogo possui um narrador, que é o próprio Sócrates, e através dele a gente fica sabendo também do local e da data em que a cena ocorre. Sócrates conta que acabou de chegar da batalha de Potidaia, ou seja, é o começo da Guerra do Peloponeso e, portanto, também, muito provavelmente, o ano de 429, né, antes de Cristo. O segundo ano da guerra também, né, que assolou Atenas. Então, no primeiro dia depois de chegar de Potidaia, Sócrates resolve rever os lugares que ele frequentava habitualmente. E vai até a palestra de Taurius, e lá ele encontra Querofonte e outros, que se mostram bastante ansiosos em rever Sócrates, né, e querem notícias da batalha. Ele conta, então, que após satisfazer as curiosidades, né, dos que estavam lá, ele mesmo quer saber coisas que estavam acontecendo em Atenas, né, e, sobretudo, sobre os jovens e a filosofia. O jovem mais belo e promissor é Carnes, né, que está lá no momento, mas o seu primo, Critias, diz que ultimamente ele tem tido dores de cabeça todos os dias pela manhã.
E Crítias, então, pergunta a Sócrates se ele poderia sugerir que tem um remédio para essas dores na cabeça. Né? E aí é isso que vai acontecer. Sócrates vai se apresentar a Carmides como um médico capaz de curar essas dores na cabeça. E quando a Carmides aparece, né, porque ele estava em algum outro lugar, é um alvoroço. Né? Sócrates diz que ele era deslumbrante, e Crítias diz que ele tem dotes poéticas, é promissor na filosofia, temperante, né? Além de ser belo, né, no porte físico. Então, depois da entrada radiante e desconcertante de Carmides e de Sócrates afirmar que tem mais interesse em examinar e desnudar a alma do jovem, Sócrates vai contar que haveria sim uma certa folha que deveria ser usada com uma certa fórmula mágica, sem a qual a folha não produziria efeito. Como se ele dissesse, tá bom, eu tenho um remédio, mas o importante mesmo é a fórmula mágica, é o encantamento. Né? Parece que ele entra um pouco na brincadeira, já dando algum diagnóstico. Assim. E diz também que bons médicos, quando consultados a respeito de dor nos olhos, não tratam os olhos isoladamente, sendo preciso simultaneamente tratar da cabeça e do corpo todo, pois deve-se curar a parte juntamente com o todo. E aí ele revela que, enquanto esteve lá em Potidaia, ele conheceu um médico trácio, discípulo de Zalmoxis, que teria ensinado a ele certas práticas mágicas capazes até de conferir a imortalidade. Aí, resumindo um pouco sobre o que a gente sabe dos Zalmoxis, né? A gente sabe através de Heródoto. E Zalmoxis, segundo os trácios, né, os persas, ele teria se tornado uma espécie de agente cósmico de cura social. E isso teria acontecido depois que todo mundo achava que ele tinha morrido, e ele de repente reaparece, 3 anos depois. E ele teria experimentado uma espécie de prova, de provação, né, que inclui morte e renascimento. E aí depois os xamãs, né, os magos, né, xamãs não é uma palavra boa, porque veio bem depois, mas os magos, eles teriam imitado essa hibernação em cavernas, e aí depois desse período eles sempre contavam as visões, né, que tinham. Então, Sócrates diz que teria sido ele, né, esse Trácio que ele conheceu, que teria indicado o ensinamento de que, assim como não é possível curar os olhos sem curar a cabeça, não é possível curar a cabeça sem o corpo. Assim como não é possível tratar do corpo sem tratar da alma. Né? E também esse traço teria dito para ele que é da alma que saem todos os males e todos os bens do corpo, né? E do homem em geral. Bom, esse é o prólogo, né? E nesse prólogo há para nós aqui, então, 2 aspectos importantes. Né? O primeiro é por que Crítias e Carmides? Né? Por que ressaltar esse diálogo nesse momento, né? Nesse contexto, com esses personagens? Né? Essas figuras serão dali a 20 e poucos anos, no fim da Guerra do Peloponeso, 2 dirigentes do governo dos 30, né? O regime que sucedeu a democracia no final da guerra. Crítias, então, vai ser um dos piores tiranos de Atenas, né? Acusado de cometer atrocidades. E Carmides vai ser também um membro, né? Da tirania dos 30. A segunda questão é o que Platão estaria querendo mostrar com essa dor de cabeça, né? Podem, de fato, ter ocorrido as coisas dessa maneira, ou seja, esse encontro nesse dia com a dor de cabeça, podem não ter ocorrido também exatamente assim, né? E Platão faz uso da liberdade poética e cria. Eu acho que assim, Platão impressiona muito porque também ele não quer abrir mão de nenhum gênero literário que existia ali na Grécia. E os diálogos, eles são evidentemente obras de cunho poético, mas também há várias evidências de que ele se baseia em fatos que realmente aconteceram, né? Mas o exemplo maior é a morte de Sócrates mesmo. Então aí haveria uma questão, né? Se a gente se baseia então na distinção dada por Aristóteles, né, lá na Poética, na distinção entre poesia, né, e história. História trata do que realmente aconteceu.
a poesia do que poderia ter acontecido, né? Aí, no caso de Platão, ele parece que ele quer um pouco, embora, né, tenda mais na poesia, ele parece que quer um pouco as duas coisas. E aí, no nosso caso, assim, especificamente aqui né, do nosso tema, a gente pode supor várias coisas, né? De repente, houve esse encontro na palestra com essas pessoas, mas aí não exatamente um dia após Sócrates voltar, mas uma semana, né? Platão quis fazer ressaltar a voracidade filosófica, né, de Sócrates, né? Talvez Carmes tivesse indisposto, né? E aí Platão coloca o foco na cabeça. Enfim, dá para supor muitas coisas, né? Mas acho que o que é importante é que quando a gente lê uma obra poética, mas sobretudo quando é assim muito boa e tudo, não tem nada que é muito que é gratuito ali, né? Eu acho que assim, se não for relevante, ele pode omitir, né? Então acho que se ele menciona essa dor de cabeça é porque é algo importante, relevante, né, para o desdobramento do diálogo como um todo, né? Porque então Sócrates vai ser apresentado como médico e claro, né, assim, vai ser um médico da alma e não do corpo, né? Ou pelo menos mais da alma do que do corpo, porque as duas instâncias elas estão um pouco, elas são potencialmente separáveis, digamos assim, né? Elas, enfim, são duas palavras diferentes, são duas coisas diferentes, mas elas são intrincadas, né? Elas se afetam mutuamente. Então, assim, a minha hipótese para essa questão é que as dores de cabeça de Carmen se devem à qualidade dos sonhos de Carmen. Né, essa é a minha hipótese. E os indícios e os argumentos, né, da minha hipótese é o que eu quero apresentar para vocês. Né? O primeiro indício está no próprio Carmides, mas é insuficiente. Né? Dores de cabeça pela manhã. Né? O fato de ser pela manhã pode ser ressaca, por exemplo, né? Que é o que sugere um comentador norueguês, Gilbert. Né? Eu desconfio um pouco porque o personagem Critias faz questão de dizer que Carmides é o mais moderado de todos e tal, né? E a ressaca é quando a gente exagera. Mas é plausível, né? Tem a hipótese de Smith, que eu acho que ele é brasileiro. Ele diz que a dor de cabeça de Carmides seria uma alusão metafórica tanto à desmedida da Atenas imperial, cabeça de um grande império, né? Como também a peste, né? A doença que dizimaria boa parte da população de Atenas. E que, segundo o relato de Tucídides, afeta primeiro a cabeça. Né? Parece que dá inchaço nos olhos também, enfim, eram vários sintomas, né? Acho que parece, segundo Tucídides, pelo menos, começava pela cabeça. Muito interessante, né, essa hipótese. Para Marcos Reis Pinheiro, né, professor aqui do Rio, ele diz que a dor de cabeça de Carmides remete ao problema existencial por excelência. E sendo a cura existencial ela mesma filosófica, a dor de cabeça só poderia ser eliminada pela investigação filosófica, sendo essa capaz de conduzir a alma a uma transformação vital e salutar. O bom assim, é que a minha hipótese ela não derruba nenhuma dessas hipóteses. Né? Todas elas são plausíveis e podem ser verdadeiras ao mesmo tempo. Né? Lembrando que a obra de Platão ela não é só filosófica, né? Ela não é um tratado, né? Elas são dramas, né? Poéticos também. Mas, enfim, eu defendo a minha hipótese porque eu acho que ela tira mais coisas do texto. Né? Ela indica mais coisa, né? Ela revela mais aspectos do próprio diálogo e da obra até de Platão também, né? Bom, então como que eu vou defender a minha hipótese, né? De que as dores de cabeça se devem aos sonhos, qualidade dos sonhos, não de Carmides. E aí, para isso, eu preciso ir até o livro 9 da República, né? Porque lá que há os indícios. Mas antes eu queria recuperar, então, que Sócrates, quando diz que vai curar a cabeça de Carmides, ele diz que, assim como não se deve cuidar dos olhos, independentemente da cabeça, nem cuidar da cabeça, independentemente do corpo, não se deve cuidar do corpo, independentemente da alma.
O corpo é parte da alma, assim como a cabeça é parte do corpo e os olhos parte da cabeça. A tese dele, né, que segundo ele aprendeu com o discípulo dos Almoxos, é que quando se cuida do todo, cuida-se por extensão da parte. Cuidando-se da alma, cuida-se do corpo, da cabeça e dos olhos, pois estes dela dependem. Acho que isso é importante repetir, porque é o que parece Sócrates está propondo curar ou tratar não só da cabeça, mas também da visão e da alma, né, de Carnes. E lá na República, a filosofia ela é apresentada como sendo capaz de alterar a visão dos homens. Né? A visão, aliás, é um tema bastante presente na República. Né? A alegoria da caverna seria um exemplo mais emblemático, assim, né? Mais conhecido. Mas não só a filosofia ela transformaria não só a visão de vigília, mas também os sonhos dos homens, né? As visões noturnas. E é isso que a gente vai ver agora, então, na República, livro 9. Esse livro, né, o livro 9 da República, tem o objetivo de examinar como se transforma o homem democrático em tirânico. E vai começar justamente abordando os sonhos. Esse termo ele é parte de um longo argumento sobre a conveniência da vida filosófica. Né? A gente está lá no penúltimo livro, então, da República. Né? E o tema da justiça, né? Se ela é boa em si, se ela traz mais felicidade, é o que Sócrates está tentando defender. Né? Para quem não lembra, né? Porque a maioria acredita que a justiça ela só seria boa pelo prestígio que ela traz, pelo que ela traz ao olhar do outro, né? E que a pessoa injusta é mais feliz, né? Se dá melhor na vida, né? Digamos assim. Então, como foi proposto lá no livro 4, é apresentado o funcionamento da cidade com o apoio do que se passa na alma dos indivíduos, né? E vice-versa. E os livros 8 e 9 vão descrever a degeneração da cidade, a sucessão das formas políticas, como uma se degenera na outra e se transforma na outra. Essa degradação parte de um ponto de perfeição suprema, né, a cidade ideal, e vai decaindo, né, democracia, oligarquia, democracia, até chegar à máxima deterioração, que é a tirania. Né? Então, essa parte que nos interessa aqui, no livro 9, que descreve os sonhos, é justamente a transição da democracia para a tirania. É um momento assim, super interessante da República, né, que Freud com certeza se inspirou, né, bastante, como vocês vão ver. Né. Em livros anteriores, o Platão já tinha falado dos sonhos de uma perspectiva mais epistemológica, ontológica, agora o viés é mais psicológico. Então, Sócrates diz então, que em cada um de nós, mesmo no pequeno número de pessoas que se mostram comedidas, há uma espécie terrível de desejos selvagens e sem leis. Dentre os prazeres e os desejos, ele diz que há os necessários e os desnecessários, os legítimos e os ilegítimos. Em relação aos não necessários ou ilegítimos, há as condições para que sejam, com auxílio da razão, corrigidos, o que ocorre mediante os castigos aplicados pelas leis ou através da intensificação dos desejos melhores. Né? Ou seja, se você deseja as coisas boas, você naturalmente vai esquecer dos maus desejos, né? Algo assim. Porém, esse aprendizado dos desejos, digamos assim, né, não ocorre com todos os homens, havendo aqueles que têm esses desejos, que são avassaladores, aumentados. Glauco, então, pergunta que espécie de desejos são esses? E Sócrates responde explicando que é nos sonhos que eles se tornam evidentes. São desejos que despertam durante o sono, sempre que dorme a parte da alma dotada de razão, cordata e senhora da outra, e quando a parte animal e selvagem se agita, né? Lembrando as 3 partes da alma, né? A razão, né? Logisticon, timos, né? Que é a parte do meio, intermediária, e a parte mais apetitiva, né? Então, quando a parte selvagem, né, apetitiva, repudia o sono e procura avançar e satisfazer, nesse momento, então, os sonhos, certos sonhos aparecem. Esses desejos desnecessários existiriam, então, em todos os seres humanos, embora em intensidades diversas. É algo inato, né?
todos os homens. E quando eles se apoderam durante o sono, eles produzem sonhos monstruosos ou pesadelos. Em pessoas moderadas, eles são controlados. Mas nos tipos intemperantes, como os tiranos, eles são mais fortes e imunes à restrição. Nesses sonhos terríveis, que acometem quando a parte concupiscente da alma se vê liberta do controle da parte racional, a alma ousa fazer tudo sem pudor e reflexão. Não hesita a nenhuma insensatez, une-se à própria mãe ou qualquer homem, Deus ou animal, comete assassinato, come desenfreadamente, enfim. Mas, o que é interessante é que, na sequência, depois dessa descrição, assim, não muito, um pouco pessimista, né, diriam alguns, Sócrates vai afirmar a possibilidade de se ter sonhos verdadeiros. Na verdade, não é ter sonhos, né? Os gregos diziam ver sonhos. Né? Era sempre algo relacionado à visão, era algo que aparecia um pouco do exterior, né? Não é essa concepção interiorizada dos sonhos que a gente tem. Sócrates, então, ele diz que logo nessa sequência, né, dessa passagem, ele diz que é possível ver verdade em sonhos. E é uma parte mais curtinha. E ele explica sobre as condições para a produção desses sonhos. Ele diz que para se diminuir as visões anômalas dos sonhos, é necessário simultaneamente despertar o raciocínio, a belas especulações e amansar os elementos irascível e apetitivo da alma. Então, tranquilizando essas duas partes inferiores e pondo em movimento a parte superior da alma, onde reside a reflexão, indo dormir assim, aí há as condições para se atingir a verdade nos sonhos. Porque aí, dessa forma, a alma ansiará por perceber no sono aquilo que ignora do passado, do presente e do futuro. É bem interessante a aparição da possibilidade da verdade em sonhos nesse contexto aqui, né? De modo assim tão abrupto. Porque ele vai continuar falando, né, da transição da democracia para a tirania. E aí, enfim, parece que tem um contraste, né, entre a vida do filósofo e do tirano, assim, feito de um modo um pouco rápido. Então, o que a gente percebe é que a passagem do homem democrático para o homem tirânico é explicado em termos da qualidade e intensidade dos desejos que são evidenciados nos sonhos. Né? Enquanto os homens vivem em regime democrático, que dos regimes é o que valoriza a liberdade, esses desejos desnecessários ou excessivos se expandem em sonhos. Só que, quando essas liberdades e esses desejos se expandem e evitam qualquer restrição, esse homem, né, vai dizer Sócrates, passa a ser, mesmo desperto, quando era algumas vezes em sonhos. Né? E aí já consumando a transição, né, do democrático para o tirânico. Platão, então, parece que está querendo dizer que a origem da tirania ela está no mau uso da liberdade, né, em certo sentido. O indivíduo tirânico, né, vai dizer Sócrates, ébrio, perturbado, apaixonado, furioso, ele não só tenta mandar nos homens, como também nos deuses, e se imagina capaz disso, e vai se comportar em estado de vigília, como se estivesse sonhando. Então, a gente nota que, tanto no caso dos sonhos dos tiranos, como no caso dos sonhos dos homens democráticos, a oposição entre sonho e vigília não reflete apenas um estado fisiológico, né? Mas põe em confronto duas condições mentais que podem ou não contrastar entre si, a do sonho e da vigília. Agora, se para a alma democrática distinguem-se para ela mesma esses dois estados, para a alma tirânica, o sonho e a vigília se identificam entre si. Né? Se, por um lado, as condições que experimentam em sonhos não são diferentes daquelas experimentadas eventualmente pela alma democrática, por outro, ao acordar, a alma tirânica vai experimentar e agir do mesmo modo vivido em sonhos. Né? Ou seja, totalmente desregrada, né, pelos ímpetos da parte afetiva da alma.
E, aliás, depois dessa importância dada aos sonhos, né, Sócrates vai querer mostrar que o tirano ele realmente vive uma situação de extrema decadência patológica. Assim, né? Cultiva os piores apetites, é dominado pelos próprios instintos. E Crítias, aliás, ao longo de todo o diálogo, ele é retratado como bastante intemperante, assim, ansioso, apressado, inquieto. Né? Ele pensa, né, que sabe o que é a moderação sem saber. Lembrando também que isso é importante, né, que ao tratar da alma da cidade, ali naquele contexto, acho que na filosofia antiga em geral, né, é tratar sobretudo da alma dos governantes. Né? É só na modernidade que as classes mais baixas, assim, o povo e tal, é considerado como parte também dirigente. Lá a maioria, né, ou não tem virtude, ou não tem tempo para se inteirar do que acontece nas cidades. Então, né, acho que o diálogo Carmes, ele coloca um foco muito importante em como esses futuros, né, porque eles eram da aristocracia, inclusive eles eram da família de Platão, né, Crítias e Carmes, a importância, né, do governo, né, da educação, né, dos futuros governantes. Bom, então acho que é isso, né? Nas entrelinhas, né, segundo a minha hipótese, o Carmes ele estaria apresentando, tanto pela ambiência cênica quanto pela escolha do tema, né, o tema central, né, a definição da temperança, o problema da passagem e da transformação do homem democrático em tirânico. Bom, então, recuperando um pouco assim, para o caso da alma que exercita a racionalidade antes de dormir e é capaz de produzir sonhos verdadeiros, né, isso é interessante, o movimento é inverso, né, ao do caso da, da alma democrática para a alma tirânica, né, porque quem exercita, então, a racionalidade, né, segundo Sócrates, o que é da ordem da vigília vai ser transferido para a esfera onírica. Né? E o próprio homem democrático que adormece depois de exercitar a alma com especulações e raciocínios, vai ter outro tipo de sonho, né? E inclusive pode chegar a acessar a verdade nos sonhos. Então é uma concepção de que o sonho ele contribui bastante, né, no acesso à verdade. E também, no certo sentido, que a democracia não está fadada a virar tirania, né? E o filósofo ele pode insurgir, né, nessa transição. Né? E no Timeu tem um pouco uma passagem que corrobora um pouco essa ideia. Né? Eu não vou falar muito, mas vou só mencionar. Acho que é interessante pelo menos mencionar. O Timeu, assim, para quem não sabe, né, dramaticamente ele aconteceria no dia seguinte da República, como uma espécie de continuidade. Mas aí ele é um diálogo mais político-cosmológico, assim, né? E a parte aqui que nos interessa é o momento em que Timeu está falando em como o demiurgo fabricou os mortais. Né? É retomado um pouco a tripartição da alma e ele está falando da parte apetitiva da alma. Né? Aí o contexto fala de como os mortais foram feitos de um modo que, dentro das possibilidades, pudessem ter acesso à verdade. Né? De como a parte superior da alma ordena a inferior. E ele diz que a divinação só acontece através de certos estados alterados, como o sono, a loucura. Né? E, resumidamente, ele diz que o fígado, que é liso e transparente, reflete o que vem do intelecto como um espelho. Né? E o nous é capaz de produzir um sopro doce, né? O nous, o intelecto, né? A parte superior, um sopro doce que reflete no fígado e ordena a parte apetitiva da alma. Já quando reflete amargo,
e vamos dormir assim, pode causar doenças, mal-estares e tal. Enfim, tem a parte também que eu poderia falar, mas não vou falar, para não avançar muito no tempo, que é em como a cultura grega, de modo geral, do período, né, tinha os sonhos como um aliado da saúde mesmo, né? Nos tratados hipocráticos mesmo, os sonhos têm uma função especial de indicar possíveis doenças, enfim, é bem interessante também. Eu acho que, enfim, até aqui vocês já podem ter uma ideia, né? Se concordam, discordam com a minha hipótese. E aí vocês podem estar pensando também como seria então a cura da cabeça, né? Sócrates, ele é apresentado como médico. E é importante lembrar também que o fato de Sócrates ter convivido um período com Crítias, com Alcebiades, com Cármides, né, que foram responsáveis por péssimas decisões políticas, enfim, atrocidades, foi uma das razões para a condenação, né, de Sócrates à morte. Ele foi condenado por desacreditar dos deuses e corromper os jovens. Então, à primeira vista, na discussão do Cármides, parece querer ressaltar a importância da temperança, né, para o bom governo da cidade. Né, e que a falta dela pode ter relação também, né, com as medidas da Atenas Imperial, com os desastres da guerra, né, do Peloponeso e dos regimes também, né, da oligarquia, da tirania, que vieram depois. Outro objetivo também do diálogo seria a intenção apologética de Platão em relação a Sócrates, né, e a filosofia. Né, o fato do regime democrático ter condenado Sócrates à morte, o herói filósofo, né, de Platão, foi um marco, né, na vida de Platão. E a obra inteira de Platão é uma defesa de Sócrates, né, e da filosofia. Mas Sócrates perdeu, né, digamos assim. Como Platão, então, reivindicaria a filosofia como cura, né, como superior aos outros modos discursivos, né, que existiam ali. Porque o diálogo ele termina em aporia, né? Nenhuma definição é satisfatória, nenhuma definição de temperança é satisfatória. Sócrates não conseguiu levar os interlocutores para o caminho da filosofia, né? Eles abandonaram, tiveram um período com Sócrates, mas desistiram. Não curou a cabeça de Carmes, né? Provavelmente. A tirania veio, a democracia matou um homem justo, né? Chato, né? Diriam alguns, mas enfim, que não cometeu nenhum crime. Né? O crime era gostar de falar, de pensar. Enfim, né? Então, a filosofia perdeu, né? No certo sentido. Mas, por outro sentido, né? Sócrates ele soltou uma semente. Né? O que a filosofia, então, ela pretenderia de diferente? A filosofia platônica, né? E a gente está num diálogo em que, de qualquer modo que você leia a cronologia da obra, é um diálogo inicial, ou seja, é uma obra platônica, a obra platônica em sua gênese, ainda não completa, né? Mas cheia de pequenos germes, pretende, né, ao meu ver, uma transformação da alma. Depois, nas obras posteriores, isso vai ficar mais forte, né? Essa é uma obra do diálogo inicial, em que, né, Platão está gestando, né, a sua própria filosofia e um dos aspectos importantes nesses diálogos iniciais né, do grupo helêntico, aporético, né, em que né, a obra não tem uma solução, né? É um pouco esse germe do não saber, é um pouco esse encantamento que, né, que o diálogo produz, né? Essa busca filosófica, essa busca de tentar compreender. E Cármides e Crítias, eles não entram muito nesse. Cármides menos, até ele está ali, mas ele está muito
ligado a Critias, né, que é o tutor dele. Né? Então, é interessante porque parece que Critias e Cármides, na verdade, Critias seduz mais Sócrates do que o Sócrates consegue seduzir Critias, por um certo lado. Critias é mais velho também. Mas tem também o leitor, né? Eu acho que a obra platônica, né? São diálogos também produzidos para os leitores, não só para... Então, acho que é importante o que fica para a gente, que está lendo, né? Temos essa onisciência de todos esses aspectos, né, que acontecem ali. Então, a retórica filosófica, né, e as outras retóricas, de modo geral, né, todas elas têm, de algum modo, um poder de encantar. Né? Só que o discurso poético e o retórico, né, de modo geral, eles induziriam mais a persuasão e menos a reflexão no interlocutor. Né? Já o discurso filosófico, socrático, pretenderia hipnotizar ou encantar de modo a gerar um efeito de suspensão das verdades pré-concebidas, né? E fazendo com que a alma trabalhe mais, digamos assim, né? E reordene a si mesmo, né? Lembrando que isso é totalmente inovador ali naquele momento, né? Quem educava os jovens, né, e a polis toda, de um modo geral, era a poesia, né? E depois os sofistas, que também produziam uma retórica da persuasão, do encantamento. Então, a inovação da filosofia é produzir um pouco essa suspensão da verdade, né? Fazer com que a alma reordene as preconcepções. Né? Bom, é isso. Acho que eu corri um pouco demais. Eu termino, então, dizendo que os sonhos, eles são um tema bastante rico na filosofia de Platão. Né? Eles são um aliado do pensamento e devemos também prestar mais atenção nos sonhos em geral. Eles são sempre muito ricos. Depois que eu comecei a fazer isso, eu me encantei muito com esse desafio, né, de tentar lembrar dos sonhos, né, e tentar entender, compreender melhor, interpretar. E isso também andam dizendo os nossos filósofos indígenas, né? Não sei quem estão antenados com isso, mas Krenak, Davi Copenau, né? Todos eles têm falado bastante disso, assim, né? Que o homem ocidental, né? Ele desacreditou dos sonhos, né? Não dá atenção. E eu acho que, na verdade, até todas as sociedades, né? Na verdade, né? Exceto mesmo a modernidade, dá muita atenção aos sonhos. E eu acho que a modernidade perdeu muito, né? Para promover essa tecnicização da vida, matematização da natureza, relegou os sonhos a restos, né? A coisas desimportantes. E é isso, né? Deu no que deu, né? Tá dando isso aí que a gente está vendo. Bom, acho que é isso. Não sei se corri muito, nem vi a hora. Não. Tá bom. Tá ótimo, não, Bianca? Tudo bem. Vamos passar. A gente pode passar, então, para as perguntas agora, né? Quem tiver pergunta pode botar a mãozinha azul, que você encontra aí na lista dos participantes, né? Você clica no seu nome e aperta a mãozinha azul. Ou pode pedir aqui pelo chat, que o Rodrigo vai abrindo o microfone na medida em que forem surgindo as questões. Cadê o Rodrigo, hein? Não estou vendo o Rodrigo. Tô aqui. Tá. Então tá, alguém tem alguma pergunta? Se tiver, por favor. Opa, o Leonardo Machado levantou a mão, vou liberar o som dele aqui. Olá,
Então, para movimentar um pouco, eu sou justamente dessa área, sou psiquiatra, terapeuta também, e obviamente a temática dos sonhos, né, acaba sendo muito influente aqui em Pernambuco. A escola psicanalítica é muito hegemônica, e embora a psicanálise não goste muito de falar da hegemonia, aqui em Recife ela é muito hegemônica. E aí eu acho interessante que quanto mais eu estudo filosofia e escuto na PUC, mais eu acho Freud menos genial do que eu já achei um dia, porque eu vejo muito conteúdo da filosofia emprestado na obra de Freud, só que uma coisa que eu acho muito complicada é que Freud não faz citações, ele não cita o pessoal. Então, por exemplo, eu nunca ouvi falar nas rodas psicanalíticas esse ponto aí que a Bianca colocou muito bem interessante. E também acho que é um problema das terapias em geral na atualidade. Por exemplo, um outro campo que cresce muito é o campo da ciência do estudo da felicidade, né? E muitas vezes as pessoas colocam como se tudo fosse muito novo. Quando você vê aí a filosofia antiga, a turma já falou de quase tudo, ou pelo menos pensou em quase tudo, mesmo que não chegou à conclusão, chegou em aporias, mas pelo menos pensou. E acho bem interessante aí essa contribuição. Também fiquei com a impressão de que talvez, não sei se Platão ou Sócrates são mais ambiciosos do que eu imaginava, porque curar é uma coisa muito difícil, né? E mesmo que a gente interprete bem sonhos, fique ligado nos sonhos, a cura das doenças psíquicas está muito longe de ser uma possibilidade. E achei interessante, não conheço a história dos dois aí que foram depois tirânicos, né? Mas não conheço, nunca li o Diálogo. E achei interessante Platão, pelo menos apresentar Sócrates como médico também. Então eu fiquei assim, caramba, Sócrates era quase tudo, né? E ele tinha essa proposta aí de curar. Achei um tanto quanto, digamos assim, ambiciosa demais, e acho que a história mostrou que talvez precisamos ser um pouco mais, digamos assim, simples, né, nos nossos objetivos, pelo menos um pouco menos ambiciosos. Mas achei muito interessante, só para contribuir um pouco com minha visão mais clínica, e também com essa questão de que a obra de Freud, pouca citação tem direta, que é um ponto que eu critico, mas se você vai falar isso no meu psicanalítico, sempre é complicado quando você pega uma obra e vira quase uma bíblia, em que você não pode ter questionamentos, né? E quando você tem hegemonias, mesmo dentro de um ponto que teoricamente não é para ser hegemônico, eu vivencio isso aqui na prática, né, no meu acadêmico, etc. E vejo. Então achei bem interessante. Parabéns pela apresentação. Enfim, jogo isso aí como provocação até para ver o que é que tu achas. Um abraço. Legal, Leonardo. Obrigada aí pelo retorno aí. Eu tenho pensado bastante nisso, isso que você falou, né? Que é muito difícil curar. Eu tenho pensado bastante nisso, que é isso, né? São propostas diferentes. Você pensar a filosofia e a medicina, né? Ela tem são responsabilidades diferentes, né? Eu acho que a filosofia, ela, como eu falei, né? Assim, ela solta sementes, né? Eu acho que a medicina ela tem uma responsabilidade de vida e morte mais imediata, enquanto a filosofia seria uma responsabilidade mais coletiva, histórica, né? De propor pensamentos, propor concepções de mundo, né? E tentando inocular nas pessoas que leem, nas pessoas né, que são daquela seita, né? Porque na antiguidade existiam escolas, né? Com diversas concepções né, de como viver a vida, né? A filosofia era um modo de vida. E sobre Freud, acho que é um pouco isso mesmo, né? Acho que ele leu de tudo e mais um pouco, e tem muita coisa que ele diz que foi ele, assim, né? Essa parte da República é impressionante, assim, é muito semelhante. E tudo bem também, por um lado, né? Na minha opinião, tudo bem. Depois a gente vai saber um pouco mais quem foi Freud, e a gente vai
saber que ele era muito ambicioso, né, em muitos aspectos, e fazia um pouco parte de certas características dele. E ele foi genial também, né? Então, mas não tão genial quanto Platão, assim. Não tão genial quanto os gregos, na minha opinião. Mas obrigada, gostei da sua colocação. O próximo é o Luiz Mendes. Bom, então, boa noite aí a todos. Boa noite, Bianca. Parabéns aí pela exposição. Eu quero fazer uma pergunta a respeito de Sócrates, tal como ele é apresentado aí no diálogo do Carmen. O Platão apresenta o Sócrates, de uma maneira geral, como um filósofo racional, né? Um homem que trabalha a reflexão, né? Sugere que a vida tem que ser uma vida de reflexão. Ele usa nos seus diálogos a lógica, né, extremamente lógica ali na condição daqueles diálogos, aquela maêutica, né, que ele produz. Então, enfim, é um filósofo racional. Mas, ao mesmo tempo, tem alguns aspectos de Sócrates que escapam muito assim da racionalidade. Por exemplo, o uso dos encantamentos, né, como ele se propôs a curar o Carmes e mencionou os encantamentos, né? Ele, na verdade, ele queria usar a palavra, o discurso, né? Curar pelo discurso. Mas ele mencionou o encantamento, umas palavras que deveriam ser ditas para que o remédio funcionasse, né? O Sócrates tem aquelas situações em que ele fica tomado por um espírito, igual no banquete, quando ele está caminhando lá para a festa do banquete. Tem uma outra situação também numa batalha que ele paralisa, fica parado, como se estivesse tomado assim, por um espírito, né? E depois ele traz uma solução, uma explicação, né? Então, são atitudes assim, que não são racionais, que são mágicas, né? Então, não é o Sócrates filósofo, é o Sócrates bruxo, né? Então, é sobre esse aspecto de Sócrates que eu queria que a senhora falasse um pouco, sobre esse aspecto não racional de Sócrates. Uhum. Com certeza. Eu acho que a genialidade, né, da filosofia de Platão, né, o herói de Platão, né, que é Sócrates também, é que é muita coisa ao mesmo tempo, né? Eu acho que ele quis fazer uso de tudo que ele podia, de tudo que havia ali, né, naquele período, e ao mesmo tempo ele criou coisas que ainda não existiam. Então, a filosofia de Platão, ela é ao mesmo tempo racional, né, como você disse. Ela faz uso do drama, né, da tragédia, da comédia, faz uso da poesia, né? Ela pega elementos do pitagorismo, do orfismo. Ela faz uma certa crítica, ao meu ver, nesse diálogo tem bastante, né? Que é uma crítica a Hipócrates, aos tratados, né? À medicina nascente ali naquele período, que, de certo modo, nesse diálogo, a gente percebe também um embate entre a magia e a medicina nascente, né? Porque eram duas correntes ali acontecendo juntas. A medicina antes de Hipócrates ela era mais mágica, né? Hipócrates está construindo uma ciência. O Platão, por mais que a gente pense ele mais racional do que mágico, digamos assim, né? Para a tradição ele ficou como um pensador racional. Ele, nesse diálogo, ao meu ver, ele está criticando muito mais Hipócrates do que os magos, num certo sentido. Porque Hipócrates ele já começa, né? Os tratados de Hipócrates ele já começam a fazer uma cisão entre corpo e alma e querendo curar o corpo sem curar a alma, no certo sentido. Embora não seja como é hoje em dia, né? Seja muito menos naquele período.
E assim, em relação a Sócrates, é sempre muito difícil dizer quem foi Sócrates de fato, né? Porque ele não deixou nada escrito, os registros que a gente tem, e a gente são alguns, né? E a gente acaba se baseando sempre mais em Platão. E eu acho que, como você disse, né? Ele realmente, Sócrates é muitas coisas ao mesmo tempo. Platão, com certeza, se baseou em algo real do que ele vivenciou naquele período, mas também idealizou um pouco a mais, né? Colocou o Sócrates, mas ao mesmo tempo Sócrates também não é uma figura tão santa, né? Eu acho que ele tem tantas complexidades, tantas facetas, mas ele realmente é um herói, né? Você pensar também como os heróis eram na antiguidade, eles também não eram como os heróis hoje em dia, né? Super-heróis, eles eram pessoas com híbridos, né? Com excessos, né? Eram sempre heróis com muitas complexidades. Então, acho que é isso. Acho que Sócrates é uma figura com realmente muitas facetas. E acho que é isso. Obrigada pela pergunta. A próxima é a Isabela. Boa noite, Bianca. Boa noite a todos. Bianca, minha pergunta é muito simples, mas, enfim, é a que veio. No que consistiria, um pouco até no esteio do Luiz Mendes, o que consistiria essa fórmula mágica? Se você me disse que a persuasão não funcionou, né, de certa maneira, que a tirania veio, né, a seguir, né, derrubou a democracia, então, que fórmulas eram essas, assim? Uhum. Obrigada pela pergunta. Então, essas fórmulas mágicas, né, que o Platão... A gente pode pensar que a magia, no certo sentido, o que seria, então, a magia, né? A magia, ela seria alguma coisa que foge um pouco do hábito, né? De uma coisa que a gente está habituado. E ela, ao mesmo tempo, ela considera que há uma força que... uma força, é tomado por alguma coisa, né? E lembrando que a medicina vigente, né, por ali, era a magia, que pegavam algumas plantas, né, fazia algum encantamento, alguma coisa, e quando alguém estava doente, acontecia alguma coisa mais ou menos nesse sentido. Então, Platão está brincando um pouco com isso, só que ele quer fazer a magia dele, né? Que é a magia filosófica. Então, ali no caso, a magia é o discurso. Na verdade, o discurso, não só o discurso filosófico era considerado um discurso mágico, né? O discurso, de um modo geral, ele até era considerado como algo que tinha corpo. Era algo tão forte para o grego, a palavra, que, por exemplo, Gorgias, que é um sofista, ele dizia que o discurso ele tinha corpo e ele era capaz de persuadir a você a fazer o que fosse, né? A tamanha a força e o poder do discurso. No caso de Sócrates, o discurso filosófico, né, que está nascendo ali, né, que Platão está construindo, que teve Sócrates como referência principal, esse discurso, ele quer, diferente de persuadir, fazer com que você faça o que, né, fazer com que o outro faça o que você quer que ele faça, e o outro seja tomado meio irracionalmente, o discurso filosófico, ele quer que você suspenda essa verdade, né? Ele quer que faça com que a sua alma volte para si mesma e não volte para o mundo exterior e faça com que
né, e seja tomado por uma força. É uma força que faz com que a alma volte sobre si mesma. E, agora, isso não é todo mundo que quer fazer isso, né? A maioria das pessoas vão fugir, né? Eu acho que é um pouco isso que o diálogo está também descrevendo, né? Carmides é super jovem, ele está ali numa fase em que, né, acho que ele é retratado um pouco como precisando de um tutor, né? E o tutor dele é Critias. Mas Critias, você percebe que é retratado como um sujeito super inteligente, mas totalmente intemperante. Ele não aguenta essa suspensão, ele não aguenta esse não saber, ele não aguenta, ele precisa agir, ele precisa, né, ele é apressado, né, e essa suspensão, esse não saber filosófico é algo que te faz segurar, né, que te faz parar, pensar. Então, Sócrates perdeu um pouco nesse sentido, porque depende do interlocutor, né? Depende da pessoa realmente estar preparada e disposta a entrar nesse processo da educação filosófica, né? Que não é simples, não é fácil, é difícil, é duro, né? Um pouco isso. Obrigada pela pergunta, Isabela. A Tessa está fazendo uma pergunta no chat, onde podemos encontrar a citação sobre o nose e o fígado, não sei se falei certo, desculpa, e o fígado. Bela citação, parabéns pela exposição. Então, isso é no Timeu de Platão. Eu posso procurar aqui onde fica exatamente e posso te passar depois. Se quiser, depois posso te passar o e-mail e tal, e te passo. Mas é lá no Timeu, nesse diálogo. Agora é Irley. É Irley, não é Irley não, tá? Desculpa. É mais um esclarecimento que eu queria que você fizesse. O que vai ser curado entre o democrata e o tirano? Porque, na minha leitura de Platão, o democrata está lá embaixo, né? Ele é o passo, um passo anterior à tirania. E, na verdade, a passagem para a tirania, da democracia para a tirania, ela é natural. Ela não é algo... na República, ela é natural. Vai acontecer. É quase como se fosse um ciclo obrigatório político, né? Que isso acontecesse. O que não é, o que me parece que não é obrigatório na República é a aristocracia. A aristocracia platônica, claro, né? Não a aristocracia da Idade Média, né? Dos cavaleiros. Mas... Então, eu fiquei meio confusa com isso. O que tem aí? Porque não me parece que a democracia é bem vista. Não entendi. O sonho é o sonho de um futuro tirano. Eu tenho uma interpretação um pouco diferente. Assim. Eu considero que a democracia, se os filósofos se insurgirem, a tirania não é necessária. Assim, eu acho que quando Sócrates está descrevendo toda aquela transição da tirania para a democracia, ou da democracia para a tirania, e falando como os sonhos, né, dos democratas e dos futuros tiranos, como eles são semelhantes, mas que o tirano ele começa a viver em vigília o que ele vivia em sonho, tem uma parte curtinha onde ele diz que é possível ter sonhos verdadeiros. Se você fizer o inverso e deixar a parte racional da sua alma, né, trabalhar a parte racional da sua alma, você pode ver a verdade em sonhos. E aí eu me pergunto, por que ele diz isso nesse momento? Se ele está falando da transição da democracia para a tirania, e aí num espaço curto,
né, ele diz que é possível ver a verdade em sonhos se você trabalhar. Esse seria um indício, assim, de que é possível. E depois que essa degeneração, né, essa transição de sistemas políticos, ela é baseada em Hesíodo, né? E eu acho que entre a idade de bronze para a idade de ferro, tem a idade dos heróis. Não sei se você se lembra. Então, eu acho que tem uma analogia nessa transição da idade de bronze, não, de ferro. Agora eu não me lembro, mas é entre uma idade e a de ferro. A idade do bronze é a idade do homem. A idade de bronze para a idade de ferro. Tem a idade dos heróis. Entendeu? É anterior, mas não, é bom. A minha pergunta não é exatamente essa, né? Se a filosofia vencesse, se a dialética ganhasse a palavra, aliás, Freud me parece também aí se inspira, né, com a importância que a palavra tem, né? Não se teria a tirania, mas também não se teria a democracia. Todos esses momentos políticos seriam eliminados. Platão abomina a democracia, como a tirania mais, mas ele abomina a democracia e coloca, inclusive, acima da democracia a oligarquia. Né? Acima disso, quem está? Somente a aristocracia, que é o governo dos filósofos. Mas se a gente pensar que a noção de tempo nos gregos, ela era cíclica, né? Então, a coisa vai voltando, né? Não, mas a filosofia interromperia ou não? Porque tem duas coisas, né? Uma coisa é a filosofia... Ela pode interromper, né? Se a gente pensar que ela poderia, né? Ela pode. Então, assim, é como a passagem da poética no Aristóteles. A poesia ela é mais filosófica do que a história, porque ela fala o que poderia acontecer, não o que aconteceu. Então, não que isso tenha acontecido alguma vez na história que vá acontecer, né? Talvez seja mais natural, como você disse, que da democracia a gente vá para a tirania, né? Mas ela não é necessária, ela é só o mais natural de acontecer, mas não tem que ser assim. Enfim, pelo menos é como eu vejo. Agora tem uma perguntinha da Angélica. Olá, vocês estão me ouvindo? Sim, sim. Então, na verdade, a minha pergunta é um tanto uma continuação, né, do que acaba de ser dito, né? Quer dizer, essa questão da tirania, desse modelo político da tirania, sempre me parece, né, historicamente, filosoficamente questionada, né? Quer dizer, e há algumas alternativas, inclusive propostas pelos filósofos, né? Por Platão, quer dizer, então, outros tipos de acordo, através da filosofia, através da racionalidade, através até de um uso racional do sonho, né, que pode ser feito um tanto nessa medida, né, quer dizer, se você conseguir selecionar, ele fala, parece que aí que é possível selecionar algo que fosse também mais racional e menos irracional, menos animalesco do sonho, né, é possível haver aí algum tipo de decantação, pelo que eu entendi um pouco da apresentação da doutora. Conheço pouco o tema, foi a primeira vez que eu ouvi através dos filósofos, né? Eu estudo psicanálise e agora estudando filosofia, também um tema que aparece na filosofia, né? E eu gostaria que a doutora falasse um pouco sobre isso, né? Sobre essa questão específica da tirania, né, que é um tema, então, continuando um pouco a pergunta, a questão anterior, né, mas trazendo um pouco para esse lado, né, quer dizer, frente a essas devoluções, né, filosóficas, de uma proposta desse embate à tirania, né, se vê, então, o que a doutora traz um pouco é que Sócrates, na interpretação dela, né, me corrija se eu estiver errada, perdeu. Sócrates perde, porque ele meio que faz uma proposta
a isso e essa proposta não se sustenta, né? Você disse também que tem um pouco a ver com esse interlocutor, né? Se o interlocutor não está aberto a uma criação de algo novo, ele puxa para uma tirania, então a tirania se fez, né? Mas a minha questão, na verdade, até uma curiosidade um pouco pessoal aí, né? Por que a tirania, então, é tão forte, né? Porque esses governos irracionais, porque essa violência, apesar de várias propostas, inclusive propostas filosóficas, de se fazer frente a isso, esse outro lado aparece tão forte. Eu queria ouvir um pouquinho da perspectiva da filosofia, da interpretação feita aí por Platão, né? Essa questão do autoritarismo, né? Porque a tirania, quando eu penso em tirania, eu penso muito na questão do autoritarismo, né? Então, da força. E a violência, ela não pode ser racional. Ou será que a violência pode ser racional? Aí eu queria que você comentasse um pouquinho isso, Bianca. Não sei se ficou muito claro, mas é por aí que eu pensei a essa cena toda. Obrigada. Obrigada, Angélica, pela pergunta. Bom, eu não sei, eu acho que eu repetiria um pouco o que eu até já disse, né? Que é a dificuldade um pouco das pessoas, de um modo geral, entrarem na filosofia, né? A filosofia, ela, ao longo de todos os séculos, ela é muito denegrida, ela é muito rejeitada, né? Você vê mesmo aqui no Brasil, em termos de currículo nas escolas, né? Sempre quando entra um regime mais autoritário, ela sai do currículo. Eu acho que questionar certas verdades aparentemente, né, irrefutáveis, né, certos dogmas, certas concepções pré-estabelecidas é algo que enraivece algumas pessoas, né? Muitas pessoas que não estão dispostas. E eu acho que, assim, quando a gente diz que Sócrates perdeu, ele perdeu para aquele contexto, mas se a gente pensar que a gente está falando dele aqui agora, né, que há quem diga que Platão foi roda de pé de página, né? Todas as outras filosofias devem a Platão, né? Influenciou todos os outros filósofos, né? A filosofia nasceu, né, ali. Então, ele ganhou, né? Ganhamos nós. Temos Platão, né? Que temos a filosofia. Mas é isso, eu acho que dificilmente a gente pode pensar a filosofia como não sendo minoritária. E eu acho que é interessante que isso não mudou. Assim, né? O que acontece ali, né, de matar o filósofo, né, de tentar, nessa tentativa de matar, inclusive na democracia, né? Porque a democracia, ela também parece que precisa de um status quo, né? Por mais que seja um regime onde supostamente a liberdade de expressão, né, seria valorizada, também ela, várias vezes a gente percebe que coisas também não podem, algumas coisas também não podem ser ditas, né? Então, enfim, não sei se respondi, mas penso que eu acho que é um embate mesmo meio perene. Por enquanto, sem mais questões. O Henrique quer perguntar. Só um minutinho, deixa eu achar o nome dele aqui. Peraí. Pode perguntar? Pode perguntar? Claro. Eu levantei a mão, mas não apareceu, não sei por quê. Bom, vamos lá. Os neoplatônicos, sobretudo, vão sempre interpretar o pensamento de Platão como tendo uma bifurcação a partir do diálogo do Alcebiades. E Alcebiades guardaria a integralidade, porque ele não bifurca, ele não abre ou o pensamento social e político ou o pensamento individual e da alma.
Mas há quem pense essa bifurcação de outra maneira, né? Então, se a gente pega, por exemplo, os conselhos que Platão dá a Dionísio e a Dion, se a gente pensa neles do ponto de vista político, como conselhos sobre o que fazer para exercer o poder, eles são tolos, eles não são um bom conselho. Qualquer político daria melhores conselhos do que aquele, né? Mas, se a gente presta atenção neles, o que o Platão trata neles? A questão das alianças, a questão da relação entre vencedores e vencidos, relação entre metrópole e cidade federada, né? As rivalidades, as alianças e a questão da própria federação. Ou seja, Platão já coloca aquilo que seria os futuros problemas de um império e que só vai aparecer com o Império Helênico e depois com o Império Romano. Até porque a questão da Guerra do Peloponeso envolvia esse projeto de império que Atenas tinha, né? Um grande império federado comercial, né? Então, esse problema do império, da unidade política das cidades, né? Platão, de uma certa maneira, coloca esses problemas. Então, talvez, né, há quem diga que não cabe à filosofia dizer a verdade sobre as melhores maneiras de exercer o poder, mas que cabe à política fazer isso. Por outro lado, cabe à filosofia, como tarefa, dizer a verdade em relação ao poder, ter um cara a cara com o poder. Ela deve ser capaz de dizer a verdade sobre as práticas políticas do poder. E essa seria a questão da verdade filosófica, no que diz respeito à condução dos homens e da cidade. Essa é a questão. Então, Angélica, acho que o Henrique te respondeu, né, a pergunta muito melhor do que eu poderia. Eu acho que é isso, eu acho que a questão da parresia, né? Isso. Eu acho que poderia ler o diálogo Apologia, né, que não é bem um diálogo, e aí você, não sei se você já leu, Angélica, mas se não leu ainda, vale muito a pena, porque eu acho que a sua pergunta tem tudo a ver com aquela retórica de Sócrates diante do tribunal, né? Como a filosofia lida com a cidade, né? E aí, se você falar a verdade demais, você acaba sendo morto. Então, eu acho que a filosofia precisa ficar num outro lugar, né? Como disse o Henrique. Ela tem uma outra função diferente da política. Obrigada, Henrique, pela contribuição. Eu é que agradeço a sua palestra. Obrigada. Posso fazer uma observação? Claro. Eu não acho que Platão esteja, em momento algum, propondo uma atuação de poder, né? No sentido em que nós entendemos política e poder. Então, acho que a crítica à filosofia que é feita, a pretensão da filosofia platônica, né, de ser, se estabelecer um sistema político, eu acho que ela é errônea. Eu não acho que Platão esteja propondo isso, né, nesse sentido. Isso é uma leitura, acho, muito moderna de Platão, que tem, acho que, sua raiz pior em Karl Popper, né, que é uma tragédia a interpretação do Popper, na minha opinião. E o que eu acho que quando se fala em verdade, não se está procurando um sistema político, né? Se está procurando um modo de vida, como é dito na República, onde há uma aliança de filia entre os cidadãos. Então, se você é sapateiro e não é
e não é, digamos, vamos falar, governante logo, ou alguma coisa maior, é porque sua capacidade não chega a ser, segundo Platão, uma capacidade de governar, que tem a ver, obviamente, que está ligado, obviamente, ao saber. Mas eu não acho que a conexão seja exatamente essa que vocês estão fazendo. Eu acho que dizer que Platão tem uma pretensão de poder, né? Se ele quisesse, ele poderia ter tomado o poder. Né? Ele era parente dos 30, que o convidaram, basta ler a carta 7, para ver que ele foi convidado a participar da política ativamente, e a resposta dele foi não, porque ele queria primeiro observar, porque ele não estava vendo em nenhum sistema da época a justiça. Então, a filosofia, a verdade, no sentido político, é buscar, entender, ver, lá como seja, que é até esquisito, mas o que é justiça. Né? Então, eu acho que essas interpretações são muito modernosas, né? Querer ler assim já vi o Karl Popper, inclusive, bota a mão nas cadeiras, né? Mas que negócio é esse aí desse cara querer que os filósofos tenham poder? Não é isso. Não é isso. Não é uma presunção desse tipo. Eu quero ter o poder. Você tem o poder porque você vê. Claro, é uma conexão para a gente esquisita, mas é outra conexão. Desculpe. Era isso. Não, mas eu acho que eu concordo com o que você disse. Você concorda? Eu acho que essa coisa do filósofo insurgir, né, ao poder, ou a coisa do rei filósofo, é muito mais no sentido da influência que a filosofia pode ter na vida, mas eu não acho que o filósofo... Eu acho que é mais uma metáfora, né, o rei filósofo. Eu, pelo menos, entendo muito mais como uma metáfora, porque eu acho que é praticamente impossível. Não, a República mostra que é praticamente impossível. Tem em vários momentos quando a gente vai ver o bem, ou vai ver a ideia, ou vai ver a justiça ela mesma. O que o Sócrates responde? Bom, isso eu não sei. Isso aí é com você, como se fosse uma experiência alcançável somente por você próprio. Né? Então, isso também é esquisito. Tem muita coisa esquisita. Né? Então, eu não acho que... Também não acho que a República seja dogmática. Minha leitura é bastante diferente mesmo. Né? Exatamente por isso, porque as tantas vezes em que Sócrates é perguntado, né, sobre a ideia, sobre o que é isso, a ideia, sobre o que é o bem, né, o que é o bem, ele, na verdade... o que parece é que ele nunca viu o bem, é que ele está procurando. E o que parece que está sendo proposto é uma coisa muito mais próxima do que aquilo que o Danilo lê, que é a busca, né? Uma pergunta incessante, né? Uma busca incessante, não uma resposta e uma solução. Mas, enfim, estou me metendo demais aqui, desculpe. Com licença. Não, muito bem-vinda. Eu acho que o Henrique queria falar alguma coisa, não sei. Espera aí que eu vou liberar aqui o áudio dele. Não, era só corroborando, claro que eu concordo com o que a Ilha está falando, né? Só corroborando que o rei filósofo, se nós quisermos pensar, Marco Aurélio é o rei filósofo. Marco Aurélio encarna à perfeição a figura do rei filósofo. Né? Alguém que exerce o poder procurando manter a humildade, procurando manter a justiça. E ele, inclusive, vai, num momento difícil do surgimento do Império em Roma, oferecer um modelo que depois todos vão tentar imitar. Todos que não querem ser tiranos, obviamente. Né? O rei filósofo. Então, Marco Aurélio não só é um filósofo, como ele exerce o poder dele como imperador filosoficamente, problematicamente, né?
Mas é exatamente isso que eu estou dizendo, que não está em questão nas cartas de Platão, né? Platão coloca o filósofo como aquele que deve se dirigir criticamente ao poder, fazer questões a ele, colocar para ele os problemas e não apresentar a ele um modelo de como ele deve governar. Era isso mais ou menos que eu estava tentando Mas dizer. um pouco o que me confundiu foi a Bianca ter citado a questão da parresia. Né? Mas isso é parresiático. A parresia é a franqueza. Exato. E o filósofo Sim, é o mas que numa conseguiria sociedade... dizer francamente o que pensa do poder e das práticas dele. Exatamente, mas no sentido, se fosse realizável a República de Platão, é claro que você poderia ter franqueza, ter a franqueza sem ser condenado à morte, como foi Sócrates. Né? Então, na verdade, aquilo é tudo parece uma utopia. Né? Mas eu continuo não entendendo a questão da cura. Também não. Eu continuo entendendo a questão da cura que a Bianca falou, mas tudo bem, pode ser um pouco esse paralelismo que tem entre governar a alma e governar a cidade, né? Que os neoplatônicos ficam acentuando a partir do Alcibíades. Tem que saber governar a própria alma, a sofrosine, e isso é igual a governar a cidade. Os problemas são os mesmos. Não, porque eu acho que a gente tem uma concepção de cura como se existisse uma saúde em si, né? Como se existisse um corpo que fosse 100% são, né? Então, eu não acho que é curar nesse sentido, né? De tornar... Eu acho que a doença, né? Ou esse desequilíbrio entre saúde e doença é algo que a gente está sempre ali, né? Eu acho que uma pessoa 100% saudável, só uma criancinha, talvez pequenininha, mesmo assim. Então, eu acho que a cura ali, né, que Platão está querendo dizer, né, colocar o Sócrates como um curandeiro, né, digamos assim, é como um modo de vida, né? É uma cura, não é uma cura de uma vez por todas, são métodos, né? São métodos educativos de colocação mesmo da alma, né? De desvio do olhar, muito nesse sentido, né? Filosofia como um modo de vida, como uma transformação, né? Uma conversão da alma, uma conversão do olhar. Então, eu não considero que seja, pelo menos ali, né? Ele é encarado, né? Ele é retratado como um médico, mas não seria essa noção de saúde que a gente tem atualmente. Pelo menos eu não vejo assim. Eu acho que o Luiz quer fazer uma pergunta. Bom, então, eu quero fazer um comentário. Aqui, nessa questão da política e da filosofia, né? O Platão, a pessoa não escreve um livro assim como a República, né? Um tratado daquele, e fica a impressão de que ele quer que os filósofos governam. Ele fez aquelas viagens lá na Itália e tal. Ele ensaiou assim uma aproximação com a política. Mas são dimensões diferentes. Política são os governantes, né? Péricles. Péricles, sim, é político. Péricles não governou com filosofia. Ele se acercou dos filósofos, mas governou fazendo política. O Marco Aurélio também, de longe assim, eu preciso estudar melhor o Marco Aurélio para saber se ele governou com a filosofia ou com a política. Tem a impressão que foi com a política. Então, são talentos diferentes. Né? O filósofo, na sua busca pela verdade, nos seus posicionamentos críticos, é essencial. Mas, geralmente, ele vive com a cabeça nas nuvens, ele não tem um talento político. O jogo político ele é muito mais prático, mais real. Quem sabe fazer é um Péricles e outros mais aí que a gente vê na história. Então, é só isso, comentário. Bem, se ninguém mais tem nenhuma pergunta,
acho que temos que encerrar aqui. Dá para ter alguma pergunta rápida, mas nós temos ainda 2 minutinhos. Se alguém tem alguma coisa ainda que queira dizer, esse é o momento. Se ninguém tem nada para dizer, eu só queria dar um recado então para o Leonardo, que eu também estudei psicologia antes de estudar filosofia, e eu tinha um grupo de estudos de Freud. A gente lia Freud. Um grupo, né? E Freud menciona, eu não me lembro exatamente onde, mas que a noção de desejo dele é retirada de Platão. Ele cita com todas as letras Platão. Então, acho que não é assim tão escondido isso, não. Agora, eu só não lembro exatamente onde, mas eu tenho certeza absoluta que ele diz: minha noção de desejo foi retirada da filosofia do pensamento de Platão. Então é isso, gente. Olha, não pode falar, José Roberto, então. José Roberto. Oi. Rodrigo, quer abrir o microfone? Mas é que desculpe, é que eu apertei o botão errado aqui. Eu queria parabenizar a coordenação pela realização desse ciclo, que tem sido, de alguma forma, muito importante para complementar aquilo que a gente está tendo no curso regular de especialização. Parabéns, Irma. Obrigada. Eu pretendo continuar esse ciclo, que eu dei esse nome, já expliquei a vocês por quê, né? Que é Nós Gregos, Eles Modernos, porque tem esse vai e vem, né? Das nossas interpretações, e aquela frase maravilhosa da Barbara Cassin, né? Que historicamente também eles, os gregos, se apoderam de nós. Então, eu queria dizer que vamos continuar não só com um ciclo planejado para esse semestre, como eu devo programar para o próximo semestre ainda, e para os outros e outros, para todos sempre, enquanto eu viver, porque a filosofia o bom da filosofia é exatamente isso, é a discussão, né? É a pergunta, é a questão. E eu quero agradecer muito a Bianca, tenho muita admiração por você, viu, Bianca, e pelo seu trabalho, e a todos vocês aqui pela presença. Na próxima sexta, a gente vai ter o banquete com a Elza Boadas, que também tem interpretação bastante fora do comum, assim, do banquete. E em breve teremos aqui também o Henrique, que está aqui próximo, aqui, que vai falar exatamente sobre parresia, né, Henrique? Então tá bom, gente, é isso aí, muito obrigada. Então não faltem, hein? Eu conto com a presença de vocês aí na próxima sexta-feira, tá bom? Muito obrigada, boa noite.